Tô com meu hiperfoco para café. Toda a caneca foi minha irmã que deu. Tá na cara, né? Esse vídeo aqui eu não estaria apenas demonstrando a minha insatisfação com a música atual, ou em outras palavras, praticando um esporte muito perigoso que é dar opinião aqui na internet, como também eu irei apresentar alguns fatos no decorrer da história da música. E você vai ver eu tomando café enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Já teve a impressão de que quando você abrir alguma rede social sua, aquela música que estava viralizada, você tem alguma impressão de que parece que a letra daquela música, né, a composição, ela foi escrita por uma mesma pessoa? Composição genérica são aquelas composições que seguem fórmulas e padrões na músicas que são tão repetitivas e são palavras que a gente já ouviu tantas vezes que perdem a originalidade. Eu tô dizendo isso porque eu já tive a sensação de que as músicas pop de hoje em dia elas estão tão genéricas que elas acabam que soam como se fossem cópias de trabalhos de outros compositores. São palavras ou frases que soam muito previsíveis. A música perder a qualidade também tem relação com o excesso de informação que a gente recebe todos os dias nas redes sociais. Eu deveria mudar o título desse vídeo para o porquê que a música atual está tão ruim para porquê que a música atual está tão vazia. Vamos deixar tudo em um canto e vamos começar falando sobre algo que o youtuber, compositor e musicista Rito Beato havia dito sobre a música no decorrer das décadas. Voltando na década de 40, onde Frank Sinatra cantava em uma orquestra. Frank Sinatra que usou um dos primeiros microfones criados pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui podemos ver um exemplo de música mais encorpada e crua. Sim, na época já existia recursos tecnológicos para corrigir as imperfeições do cantor ao vivo, mas não tanto quanto temos se for comparado nos dias de hoje. A gente precisa ter uma consciência de que a tecnologia, quanto mais avançada, maior vai ser para quem tem um poder aquisitivo. Então, se o cantor ele tem um poder aquisitivo maior, automaticamente ele tem acesso a maiores tecnologias e, consequentemente, ele tem uma maior facilidade de qualidade musical. Hoje em dia, isso sempre aconteceu, mas hoje em dia é muito mais perceptível de cantores que eles conseguem soar profissionais por causa do financeiro que foi investido naquela música. Talvez sem aquele investimento todo em tecnologia ele não soaria tão profissional assim. Agora vamos falar da não existência do autotune, porque nessa época não existia autotune e os erros na voz do cantor eram muito imperceptíveis e tornavam a música mais humana. O cantor não tinha cômodo nem vício em autotune, e a voz ela preenchia bem o espaço na música naturalmente. Enquanto a tecnologia avançava, os sons que na época eram mais naturais, eles começaram a ser cada vez mais digitalizados e robotizados. Por exemplo, se eu não gostasse de tal afinação na minha voz, eu podia facilmente entrar na edição daquela música e alterar partes específicas da minha voz, ou até mesmo a minha voz por completo. O deslizamento natural das notas em uma voz humana, ela existe. E nós, obviamente, não temos uma afinação perfeita. Porque, assim, a afinação perfeita é coisa de estúdio, tá, gente? A afinação perfeita não existe na voz humana. Afinação perfeita, não. Apesar de que, sim, tem alguns cantores que, com uma voz natural, assim, sem autotune nenhum, elas soam com uma afinação perfeita. Tipo, não desafinam nem nada, mas eu tô dizendo em quesito robótico, em quesito de nível de máquina ou de instrumento, assim, não existe. Porque apesar de a gente equiparar nossa voz com um instrumento, a gente não tem a afinação perfeita de um instrumento quando a gente afina aquele instrumento em determinadas notas. Quantas vezes eu falei afinação aqui? Como eu falei, afinação perfeita é coisa de estúdio. Mas e o ao vivo? Será que no ao vivo os vocalistas eles conseguem reproduzir músicas tão superficiais assim? Que a música sempre foi vendível, isso é verdade. Mas a música atual ela deixou de ser arte e agora ela é um produto. A criação do autotune. Em 1997, o autotune foi criado pelo engenheiro de áudio Andy Hildebrand, e uma das primeiras músicas a se aventurar com autotune foi Believer, de Cher. Uma vez que a nota fica extremamente afinada, a música soa como se fosse um teclado, e fica muito superficial. Outra coisa é a falta de noção e percepção musical que alguns artistas têm em não saber separar o superficial do ao vivo. Uma vez que para você cantar com autotune ao vivo, você precisa saber cantar. O autotune ele não faz milagre, ele não sabe para qual nota necessariamente ele precisa corrigir. E se você desafina com muito autotune ao vivo, fica uma coisa muito perceptível. Quem faz muito isso ao vivo é o MC Cabelinho.
Mas por que esses artistas eles são extremamente profissionais? Simples, porque fazer música é algo caro, sempre foi caro. E se você tem um grande investimento financeiro na sua música, automaticamente, mesmo você não sabendo cantar, ou mesmo você não sabendo fazer rap, mesmo você não tendo uma métrica perfeita, você soa profissional por causa do investimento que está tendo naquela música em tecnologia. Hoje em dia existe a falsa ideia de democratização da música, de achar que hoje em dia está mais fácil de fazer música, de hoje em dia está mais fácil de publicar. É mentira. Achar que você consegue criar algo que soe profissional apenas usando o seu celular é algo muito complicado de se falar. A gente tem uma falsa sensação de que por causa do avanço tecnológico a música tem se tornado mais fácil de se fazer. Que tá, pode ter alguma relação com a facilidade, mas que a música não deixou de ser algo classista, ela não deixou, ela continua sendo algo para pessoas que têm condições financeiras fazerem. É porque hoje você consegue fazer uma música e facilmente publicar ela nas suas redes sociais que você tem a mesma facilidade ou vai ter a mesma condição financeira de fazer com que essa música ela soe profissional do que uma pessoa que tem realmente condições de fazer aquela música soar profissional, entende o que eu tô falando? De antigamente, hoje em dia você consegue comprar pacotes de progressão, de acordes e tudo e tal. Você consegue pesquisar beats de rap, de trap, que são gratuitos para você usar assim no YouTube. Mesmo nas plataformas digitais, existem músicas que são feitas com batidas assim que são extremamente baratas e às vezes até gratuitas. Antigamente, gente, isso não existia não, tá, pessoal? Na minha opinião, na minha humilde opinião, a tecnologia limitou a criatividade humana. A tecnologia deixou a música não mais fácil de se fazer necessariamente, mas talvez mais fácil de ser consumida, criando uma dependência tecnológica e, consequentemente, impedindo as pessoas de inovarem, já que a gente consome muita coisa pop, né? Muita coisa genérica tá vindo para nossa mente. Isso acontece até comigo, quando eu vou tentar escrever alguma poesia, muitas das vezes saem coisas que são genéricas, mas às vezes é por causa de influência minha mesmo. Tipo assim, eu ouço algumas músicas pop e pelas frases, às vezes serem muito genéricas, coisas que qualquer pessoa pode escrever, eu acabo que eu sou influenciado por causa disso também. E infelizmente sai de eu às vezes escrever uma frase completamente genérica que tem muitas músicas assim por aí. Acaba que eu nem percebo, porque é uma coisa que é tão instintiva, sabe? A plataforma de streaming, ela precisa fazer com que as músicas rodem. Então, o aplicativo, ele quer fazer com que você fique mais tempo lá nele, porque isso é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. E as plataformas de streaming, elas querem que os artistas elas fazem músicas cada vez mais comerciais. Isso faz com que a arte fique sem muito conceito e sirva para gerar cada vez mais streamings. Se hoje em dia qualquer pessoa pode lançar música, até aquela que não tem senso artístico nenhum, a música se desvaloriza. Como eu falei, deixa de ser arte e passa a ser um produto. Eu comparar as músicas como atuais e antigas é uma coisa que às vezes é até meio paradoxal na minha cabeça, porque eu fico pensando, como que eu vou comparar duas músicas de, sim, idades diferentes, sendo que a música muitas das vezes tinha um propósito comercializável. Isso de tudo, a música era feita para quesito religioso. A primeira música do mundo, ela sempre foi feita para se conectar com algo maior. As pessoas começaram a ver, né, o ser humano começou a ver que a música era algo que era muito ouvida, a arte em si, ela é uma coisa que muitas das vezes quem tem muitas condições consegue comercializar mais a arte do que quem não tem. Então, mesmo fazendo essa analogia com músicas antigas e músicas mais atuais, a gente tem as músicas mais antigas sendo vendidas, sim, também em discos de vinis, assim, mas elas também estavam sendo vendidas. Hoje em dia, você não tem essa valorização da música ser em um CD. Hoje em dia, a música ela tá mais fácil de se consumir. Se ela tá mais fácil de se consumir, automaticamente a indústria ela quer cada vez mais músicas que tenham menos conceito, que sejam mais vazias, porque essas músicas acabam que até são mais fáceis de serem ouvidas. Pra que eu vou perder meu tempo ouvindo uma música de 7 minutos, se eu posso ouvir uma música de 2 minutos e já partir pra outra? Sabe? Então é aquela coisa do tipo assim, eu posso ouvir 3 músicas quando eu poderia estar ouvindo uma música de 7 minutos, que tenha muito conceito. Quem que cria música de 7 minutos, né? Você deve estar pensando, quem que ouve música de 7 minutos? Quem que ouve música de mais de 3 minutos hoje em dia? Existem muitos artistas pop que lançam um álbum atrás do outro. Literalmente, vão lançando um álbum atrás do outro, comercializam isso.
Álbuns esses com músicas extremamente genéricas. A indústria não quer mais arte, a indústria quer priorizar um rosto bonito e algo que é mais do mesmo. Porque um rosto bonito, ele vende. Você já não reparou as loiras da indústria musical pop, não? Acontece que isso sempre foi assim, mas está cada vez mais evidente em razão da gama de tecnologia e de informação que a gente recebe.